Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de comentário exegético aqui da Epístola de 1 João, nesse módulo que temos feito a análise desse livro e estamos aqui na parte ainda de introdução com relação às questões introdutórias relacionadas a esse livro. Temos mostrado na última aula com relação aos ensinos dos divisionistas, né? A gente tratou ali com relação a uma leitura espelhada, né, daquilo que João escreve, ou seja, se João escreve que se alguém diz que não tem pecado, então é porque tinha gente dizendo que não tinha pecado ali. Se alguém diz que conhece a Deus e vive nas trevas, então tinha gente que dizia que conhecia a Deus e andava nas trevas. Então é por isso que João escreve. Então isso é o que a gente chama de leitura espelhada, como a gente colocou. A gente mostrou que aquelas pessoas tinham dificuldade em crer que Jesus tinha vindo em carne, tinham dificuldade com uma vida espiritual fora da vontade de Deus, né, nas trevas, não davam um testemunho fiel da sua fé, tinham dificuldade em acreditar na morte expiatória de Jesus, de acreditar que Jesus era o Cristo, o Messias. Então, para tudo isso, João diz, olha, vocês, se alguém diz que tem uma unção especial, na verdade é como se ele dissesse isso, né? Se alguém diz que conhece a Deus e não ama seu irmão, então é porque essas pessoas não amavam aos seus irmãos. Eu acredito que provavelmente porque se achavam superiores demais àquilo que eles consideravam nos seus irmãos, né? Ali na igreja. Então, acabavam seguindo de uma forma diferente do que Deus tinha colocado, esperado inclusive, para aquelas comunidades. Então, vamos seguindo aqui adiante. Seguindo então adiante, a gente percebe aqui, a gente precisa analisar aqui o propósito e o tempo em que aquela carta foi escrita. Ou seja, o propósito, a gente precisa saber por que o autor escreveu aquela carta e qual foi o tempo, quando foi que ele escreveu, qual foi a ocasião. Ele tinha algo em mente. Quando você escreve alguma coisa, você escreve por alguma razão. Que razão é essa, né? A gente precisa entender exatamente qual foi a razão que levou João a escrever a sua carta. Então a carta coloca critérios, a gente já colocou isso, aplicados aos divisionistas, mostrando que essas afirmações que eles faziam de que conheciam a Deus, de que tinham comunhão com Deus, de que tinham a vida eterna, eram espúrias. Coloca-se critérios para mostrar que essas afirmações elas não eram verdadeiras. Por quê? Porque elas estavam fora do padrão de Deus. Dizer que conhecia a Deus e andar nas trevas, dizer que conhece a Deus e continua pecando, dizer que conhece a Deus e odeia seu irmão, enfim, tudo isso é afirmação espúria, não é verdadeira. Então, a carta tem esse propósito de colocar esses critérios. Ela não foi exatamente contra os divisionistas. Não é que João escreveu, agora eu vou escrever contra os divisionistas. Não, ele escreveu para mostrar aos crentes, foi uma carta para os crentes, não para os divisionistas. Não foi um debate. Na verdade, foi uma carta escrita para os crentes poderem defender sua fé, entender naquilo que eles creram e pronto. E o ensino deles, ensinar e mostrar que com isso eles teriam uma forma de entender que o ensino desses divisionistas era um ensino falso. É muito mais difícil a gente dizer, olha, você tem que ter cuidado com esse grupo, com aquele grupo, com tal situação, e etc. É muito mais fácil e muito mais produtivo se você disser para as pessoas, olha, você precisa crer nisso aqui. Tome esses critérios e você vai poder avaliar qualquer um que venha pregar para você, qualquer um que venha ensinar você, se você tiver os critérios corretamente colocados. Ou seja, faz muito mais sentido trazer critérios do que ficar dizendo exatamente aqueles com quem você deve ter cuidado. Exatamente por essa razão, João escreve ali dando a esses crentes critérios para avaliar as afirmações daqueles que vinham ensinar a eles. Além disso, na aplicação dos critérios, os crentes veriam
que eles mesmos eram quem? Eles eram quem conheciam a Deus, quem tinham comunhão com Ele e que tinham a vida eterna. Como eu já falei algumas vezes, o propósito da carta, além de defender a fé desses irmãos, para que eles tivessem critérios para avaliar, eles iriam ver o seguinte: olha, se alguém diz que conhece a Deus e odeia seu irmão, é assassino. Se alguém diz que ama a Deus, se alguém diz que conhece a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. E a pessoa podia olhar: olha, mas eu conheço a Deus, eu digo que conheço a Deus, mas eu não odeio meu irmão, não. Eu amo meu irmão, eu busco fazer por ele o que é melhor. Então eu amo a minha igreja, eu amo a minha comunidade. Então essa pessoa ia entender: ah, então eu sou filho de Deus mesmo. Eu não preciso ter medo aqui dessas pessoas, desses divisionistas aí, que ficam ensinando coisas falsas. Não, eu amo a minha igreja, sou pecador, sou falho. Inclusive o texto vai dizer: se alguém pecar, porém temos advogado junto ao Pai. Você não vai ser perfeito, mas você também não vai viver uma vida desesperada pelo seu pecado, porque nós temos advogado. Então, o ponto é que esses irmãos precisavam, além de critérios para avaliar a pregação e o ensino de outros, esses irmãos precisavam também de confirmarem a sua própria fé, e João escreve com esse propósito. Então, como já coloquei, o propósito era duplo: mostrar que o ensino era falso e aumentar a segurança dos crentes, certo? Então, o ensino falso e a segurança, mostrar que era falso e aumentar a segurança dos crentes. Duas coisas muito básicas que João tem em mente na hora de escrever a sua carta. Fala assim: João tem em mente? Não estou entrando na mente de João, obviamente, mas a partir disso a gente já pode perceber onde esses irmãos, aliás, a gente pode perceber o que ele queria a partir do que ele escreveu. Então, a gente percebe essa tônica, né? Mostrar o que é falso e aumentar a segurança desses crentes. Eles precisavam então dessa segurança, pois ela fora abalada pelo ensino dos divisionistas, né? Os divisionistas ensinaram coisas falsas e isso acabou abalando aqueles irmãos, deixando-os inseguros. Então, João diz lá em 1 João 5: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vocês têm essa vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A ideia aqui é que vocês já têm, certo? Basicamente isso. Vocês têm a vida eterna. Estou escrevendo para vocês não se preocuparem. Claro que vocês têm que se preocupar com o ensino falso, mas vocês também não precisam achar que vocês mesmos é que são descrentes, porque chegaram algumas pessoas falando para vocês que conheciam a Deus e estão indo além desse evangelho. Não. Vocês têm a vida eterna. Eu estou escrevendo para vocês com esse propósito. Inclusive, a gente tem uma expressão importante aqui, que é a expressão, vou colocar até aqui em vermelho, a fim de... Quando nós temos essa expressão em português, em grego deve ser a expressão rina, que é a ideia de a fim de que. Inclusive, vou até olhar aqui, 1 João 5,13. Exatamente isso. A palavra aqui é a palavra. Deixa eu melhorar aqui o meu iota. Rina. Palavra grega rina, que significa a fim de. Aqui é uma aspiração áspera, né? Então, a fim de. Tá um pouco feia aí essa expressão, mas agora melhorou um pouco, né? Rina, que é a fim de. Esse é o propósito. Se a gente vê essa expressão rina, você vê então. Eu estou agoniado aqui, como diz aqui no meu estado, no Ceará, com esse rina aqui, tá? Por isso eu vou fazê-lo melhor. Agora sim, rina. Agora sim, aqui temos um acento também. Rina, que é a ideia do a fim de quê? Quando nós temos essa palavra, nós temos propósito. Nós temos propósito. Propósito de João, então, saibam que vocês têm a vida eterna. Eu quero que vocês saibam que vocês têm essa vida eterna. Se ele está escrevendo assim, é porque aqueles irmãos
estão precisando de ajuda, né? Eles estão precisando de uma segurança sobre a sua própria fé, e é por isso que o apóstolo João vai ali dar essa força para eles. Se o 1 João foi escrito então depois da versão original do quarto evangelho, se estiver certa a data do quarto evangelho, né, que é 85, entre 85 e 90, então isso coloca a escrita da carta lá no início da última década do primeiro século. Então algumas questões, lembra que a gente falou de alguns elementos que são pressupostos. O que são esses pressupostos? São questões que nós aceitamos a partir da inferência, da reconstrução ali do tempo bíblico, que nos fazem entender que algumas coisas estão em determinada data. Então, existe algo sobre a data do quarto evangelho, estando ali baseada entre 85 e 90 depois de Cristo. Então, se o quarto evangelho foi escrito, né, na sua versão original ali, mais ou menos entre 85 e 90, isso coloca a escrita da carta no início da última década do primeiro século, ou seja, ali para 91, 92, 93. Exatamente nessa época aí, aliás, exatamente não, né? Mais ou menos nessa época, depois do Evangelho. E se a tradição estiver correta em afirmar que João escreveu a carta, ou seja, foi João mesmo, né, que escreveu essa carta, e ele passou seus últimos dias lá em Éfeso, né, como a gente colocou. Então, João passou seus últimos dias em Éfeso. A sua carta foi escrita já no final do século. Então é bem provável que ele tenha escrito ali para aquela região de Éfeso. Então pode ser que o 1 João tenha sido estendida, né, como uma carta enviada de Éfeso a um número de igrejas associadas, né, igrejas ali próximas na região ao redor dessa cidade de Éfeso, as quais estavam sendo perturbadas pelas atividades dos divisionistas. Então, provavelmente João escreveu ali de Éfeso para igrejas dentro daquela região, talvez nas proximidades, exatamente com relação a isso. Mais uma vez aqui para a gente olhar no mapa entre o Éfeso de ontem e de hoje, né, como já coloquei aqui, sendo a Itália, aqui nós temos Roma, né, então nós temos a bota aqui da Itália para a gente já saber onde é que nós estamos. Corinto, Atenas, Mileto e Éfeso, nessa região aqui. E como já coloquei também, a Turquia é o lugar onde Éfeso está hoje, né, aqui na atual configuração aqui do mundo. Um toque sobre isso é que provavelmente então João escreveu de Éfeso, mas é como se houvesse algumas igrejas aqui na região que pudessem receber essa circular aí da sua primeira carta, e nesse sentido ele escreve, né, para esses irmãos, para defender a fé deles e também para confirmar a sua própria fé, a fé, ou seja, deles, né? Alguns pontos precisam ser colocados aqui sobre as questões de gênero, certo? De retórica e também de estrutura. Gênero diz respeito ao gênero textual, em que que o livro foi escrito, a forma retórica, mais ou menos como as argumentações do texto se colocam, e a estrutura, né, que é exatamente esse esboço aí da carta, do fluxo de pensamento do autor. Começando aqui sobre a ideia de gênero, a partir desse ponto de vista, a gente precisa primeiro lembrar que essa carta não cabe numa carta típica greco-romana. Por quê? Porque falta a ela alguns elementos básicos, né, alguns elementos recorrentes nessas cartas greco-romanas. Por exemplo, sem saudação de abertura, não tem ações de graças a Deus Pai e graças a isso, a Deus por isso e aquilo, como a gente vê Paulo fazendo. Então não tem ações de graças, não tem saudações finais. A gente vê que as outras cartas têm saudações finais,
saúda fulano de tal, saúda cicrano e tal. Então, 1 João não tem isso. Contudo, é endereçada a grupos específicos de pessoas que passam problemas em particular. Basicamente é isso. As cartas foram escritas nesse sentido, para resolver problemas específicos das igrejas, problemas em particular que precisa ser notado. Então, gênero carta, mas não uma carta comum, típica, certo? Para aquele contexto. Então, nesse sentido, seria melhor defini-la em termos de função, certo? E não, basicamente, tentar categorizá-la em um tipo. Achar um tipo e inserir a carta dentro desse tipo não é bem exatamente o mais sábio a fazer. O melhor é tentar entender para que ela serve, o que ela foi feita para quê. E nesse sentido, a gente percebe que ela é uma carta circular, como eu falei, foi feita para estar entre as igrejas. Ela, como já coloquei, por que ela é uma carta circular? Porque ela não tem as saudações iniciais e finais, então por isso ela não se torna um gênero de carta comum, certo? Mas ela tem esse propósito. Ela tem uma particularidade dos problemas endereçados, ou seja, todas as igrejas da região estavam enfrentando os problemas semelhantes por conta dos divisionistas. Quando João escreve, né? Se alguém diz que conhece a Deus, se alguém disser, enfim, tudo isso é uma prova de que as igrejas estavam com provavelmente algumas pessoas, talvez até muita gente, ensinando um evangelho falso, esses divisionistas. Então ele atenta para situações bem específicas com problemas interessados, tá? A carta tem uma completa falta de referência a leitores em particular. João, na sua primeira carta, não fala de ninguém, de nenhuma pessoa, não fala de nomes, certo? Então, por isso é uma carta diferente. Obviamente, ela pode ter trazido essa ideia de não se colocar com referências específicas, porque ela já foi escrita, né, com o propósito de alcançar um número de igrejas diferentes, bem diferentes. Então, se eu quero alcançar diversas igrejas com o meu ensino vai ser um pouco mais geral. Eu não vou conseguir acentuar alguns problemas específicos de uma comunidade. Então, eu vou precisar ser mais generalista. Vou precisar ser menos específico nas minhas afirmações e mais geral sobre elas. Então, por essa razão, o autor acaba não trazendo referências, não fala do fulano, do cicrano, de beltrano, porque talvez esse fulano estivesse na primeira igreja em que a carta ia ser circulada, mas o beltrano fica na terceira igreja onde essa carta vai chegar. Então, quando o beltrano lê sobre o fulano, ele não sabe nem quem é. Então, precisa ter um tom mais geral para que ela possa ter esse propósito de circular, ok? Algum elemento aqui sobre a forma retórica, certo? Que é o tipo de comunicação, como foi a comunicação do autor com relação aos seus leitores, e ela passa a ser uma retórica chamada de epidêtica. Epidêtica tem a ver com atitudes de valores, certo? Então, uma carta que está trazendo valores para serem praticados, para serem colocados na vida das pessoas. Não é uma carta muito etérea, né? Não é uma carta que traz elementos muito distantes da realidade. Não, se alguém disser assim, vive nas trevas, se alguém fizer assim, dessa forma, então é uma carta que tem o seu pé no chão, vamos dizer assim. Ela busca trazer um aprofundamento e uma reafirmação de valores que já existem no presente, ou seja, ela quer buscar virtudes, quer mostrar valores para serem transformados na vida das pessoas. Essas pessoas não podem só ficar no âmbito do eu conheço a Deus, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sou especial sobre isso tudo, não. As pessoas não podem cair nesse erro, porque exatamente elas têm uma carta diante delas que vai ensiná-las, olha, se você quiser viver para Deus, se você quiser dizer que conhece a Deus, você precisa viver para Deus, você precisa viver na luz,
São elementos morais que estão sendo colocados aí com essa retórica chamada epidêtica, certo? Quais seriam as razões, então, para isso? Então, na introdução, por exemplo, o autor diz que o seu propósito é promover e preservar a comunhão. Aqui está um valor. Comunhão é um valor. Eu dou valor a isso, né? É um valor no sentido de no sentido de que eu quero que as pessoas tenham comunhão umas com as outras. Eu quero ter comunhão com as pessoas. Comunhão é algo que eu quero para a minha vida, de uma forma abrangente. Então é um valor que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Certo? Para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa ideia de um valor, né, é apresentado. Por exemplo, na abertura o autor fala em andar na luz, ou seja, andar na luz é de acordo com os valores e crenças da comunidade, certo? Baseado naquilo que Deus colocou na sua palavra. Isso como um pré-requisito para a comunhão com Deus. Você tem que andar na luz para andar com Deus. Andar na luz nada mais é do que chamar os valores, né, os valores altos de uma vida para Deus, para o discurso e para a prática de alguém. Você quer dizer que ama a Deus? Então ame ao seu próximo. Ame a quem está perto de você. Isso é enfatizar os valores. Na conclusão, então, o autor manda que eles se guardem dos ídolos, mais um elemento aí com relação aos valores, para que aquelas pessoas vivam de um modo prático aquilo que elas têm querido ensinar, né? Aquilo que elas têm insinuado, então, reivindicar, ou seja, se guardem dos ídolos, que é uma solicitação implícita aos seus leitores a permanecerem fiéis aos valores da comunidade. A comunidade cria no Senhor Jesus Cristo, era uma igreja constituída, tinha os seus valores, e ele enfatiza, olha, irmãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, saiam dessa ideia de ídolos, não pequem por conta de coisas, isso faz de vocês ídolos. É como se ele dissesse para essas pessoas, ou seja, um foco nesses valores práticos para uma vida que agrada a Deus. Ainda sobre essa forma retórica, a gente pode perceber que pela retórica de João, né, nós não temos que ler 1 João tentando discernir um fluxo de argumento. Isso para mim é muito frustrante, eu preciso admitir, né? Quando eu leio um texto bíblico, eu estou buscando o fluxo do argumento e às vezes eu já procuro um esboço ali que possa ser trabalhado dentro daquele contexto, né? E isso é muito fácil de fazer nas epístolas, quer dizer, não é tão fácil, mas é mais comum de ser feito nas epístolas paulinas. As epístolas paulinas trazem uma estrutura um pouco mais saliente. E como a gente está vendo aí, o livro de 1 João, ele não tem essa estrutura tão bem, vamos dizer assim, tão bem definida, certo? Ele não quer provar nada no sentido de tentar trazer, eu vou trazer um grande argumento aqui, uma tese para você e vou usar o meu livro aqui, a minha comunicação para provar a minha tese. Não é tão, vou usar essa palavra com cuidado, também não é tão lógico assim. É como se João colocasse de uma forma muito prática. Ao invés de ficar teorizando sobre possibilidades, ele traz uma clareza sobre a vida daquelas pessoas, em trazer valores a elas, certo? Valores que de fato moldem as suas vidas. Então, pelo contrário, ele busca aumentar em seus leitores a aderência a verdades tradicionais da comunidade cristã em face dessa ameaça aí colocada pelos divisionistas em sua doutrina e ética. Então, essa retórica, ela quer aumentar a aderência dos irmãos às verdades. É como se ele dissesse, ó, esses são os valores: comunhão, andar na luz, reconhecer Jesus como Cristo. Esses são os valores que vocês precisam aderir.
Vocês, inclusive, já tiveram esses valores, voltem para eles se você está meio aí inseguro da sua fé. Você precisa manter-se nesses valores, que foi Deus que instituiu. Então, nesse sentido, a comunidade cristã tendo sido ameaçada, ele enfatiza essa doutrina e essa ética a partir desses valores. Tem uma tese tão bem elaborada como Romanos, como Efésios e tal, e Colossenses, mas trazendo um exemplo prático. Vivam na luz, vivam para Deus. Enfim, esse é o elemento que a gente gostaria de salientar para esta aula. Deus nos ajude, nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.